Verso 18, que diz assim, é o apóstolo Paulo que está explicando, ele escreveu esse texto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Por enquanto até aqui, e a gente vai discorrer sobre esse texto do que é que o apóstolo Paulo está ensinando. A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar pecadores. E Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor de pecadores, é a melhor pessoa que existe, que compreende a necessidade de todos nós. Ele é o que compreende os pecadores. Ele é a expressão, a manifestação do amor de Deus pela humanidade. E a humanidade estava, e nós fazemos parte disso, perdidos nos nossos pecados. E por causa da nossa situação de pecado, afastados de Deus, banidos de Deus. Porque pecado e santidade não podem se juntar. Deus é santo e nós somos pecadores. Então o destino de todos nós era a eterna separação de Deus. E Deus criou a humanidade para ter comunhão com Ele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, dentre todas as coisas criadas, todas que você pode imaginar, seja nesse mundo ou em todo o universo, nada foi tão querido e tão importante quanto o ser humano. Nenhuma outra criação tem a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus criou Adão e Eva, a humanidade primordial, eles pecaram. Nós pecamos. Nós nos afastamos de Deus. E como consequência do nosso pecado, não apenas nós fomos amaldiçoados com as consequências do pecado, mas toda a criação também foi. Porque toda a criação estava sujeita à autoridade do ser humano. Porque nada, além de nós, foi criado à imagem e semelhança do Criador. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que existe até uma ardente expectativa de toda a criação a respeito da salvação, da revelação dos filhos de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? E o que isso aqui tem a ver com a obra do Senhor Jesus Cristo? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse: está consumado. Ele salvou pecadores. Ele fez tudo o que era necessário para que nós, que antes estávamos banidos de Deus e separados dele, e sujeitos às maldições do pecado, ele e não nós, somente o Senhor Jesus Cristo, fez tudo o que era necessário para a nossa reconciliação com Deus. E reconciliação é salvação. Por causa dos atos do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Fomos adotados como filhos de Deus e recebemos todos os privilégios e os benefícios de sermos filhos de Deus. Nós oramos e Deus ouve, nós temos comunhão com Deus, nós o louvamos, nós temos intimidade com Ele, nós o adoramos. E Deus recebe nossas orações, nossos louvores, nossa adoração e nos abençoa, nos protege, nos encaminha, nos orienta. Ele é o Senhor e pastor das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz porque Ele tomou sobre si a maldição do nosso pecado, pagando tudo o que nos amaldiçoava e nos bania de Deus. E na medida em que Ele efetivamente pagou, Ele morreu por isso, Ele foi o sacrifício, Ele tomou sobre si a morte que era para ser minha. Então nós que cremos no Senhor Jesus, recebemos dele a salvação. Somos justificados pela fé, não por obras.
Não adianta nós fazermos boas obras porque elas não vão nos salvar. Elas não servem para a nossa salvação. Elas servem para nós servirmos a Deus uma vez que fomos salvos. Mas elas não têm peso para nos salvar porque apenas um podia fazer boas obras pela nossa salvação. E esse um foi o Senhor Jesus. Por isso a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus. E não existe outra forma, outra opção, outra esperança de salvação, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo e segui-lo com fé. Então, nós fomos reconciliados com Deus. E aí a gente sabe que tem um monte de gente que distorce os efeitos disso, dizendo que, uma vez que Deus é todo-poderoso, Deus é santo, Deus pode tudo, então muita gente pensa que, porque fomos reconciliados com Deus, automaticamente a gente tem plenos direitos à prosperidade, a não ficar mais doente, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso favor. Como pode alguém que crê em Cristo e que tem plena comunhão com Deus ter câncer? Como pode alguém que foi salvo e às vezes ser muito pobre e sofrer muito nessa vida? Esse texto explica o que acontece. Esse texto aqui é uma explicação, é uma aplicação do que o Senhor Jesus Cristo disse na oração sacerdotal em João 17. De que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. O que esse texto está ensinando? Esse texto ensina que existe um tempo intermediário entre a salvação que o Senhor Jesus Cristo operou na cruz e que nós recebemos pela fé e a plenitude de todas as bênçãos dessa salvação. Muito obrigado. Existe um tempo intermediário, o tempo dessa vida. Na explicação do apóstolo Paulo, ele diz inclusive que toda a criação está sujeita à vaidade no verso 20, mas não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou toda a criação? O texto diz vaidade, é corrupção ao tempo, a ser passageiro. As coisas dessa criação, elas são efêmeras, são passageiras. Essa vida é como a erva do campo, que nasce pela manhã, ela tem beleza, mas que no entardecer ela se desfaz, ela morre. Então esse texto está explicando a respeito do fato de que nós que cremos em Cristo, ainda que nós tenhamos a salvação, o fato é que nós ainda não temos nessa vida todos os efeitos do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Porque nós fomos salvos, nós ainda vivemos num mundo que não é ainda a realidade da consumação da glória de Deus. Nós estamos num mundo ainda sujeito às consequências do pecado. Ainda existe corrupção, inclusive do nosso corpo. Nós adoecemos, a vida é breve, nós temos fraquezas, nós temos a garganta arranha, nós ficamos doentes, nós temos necessidades, dificuldades e fraquezas. Porque nós ainda estamos no mundo e nesse mundo as coisas devem ser assim. Isso não é acidental. Os sofrimentos desse mundo são decorrentes do fato de que esse mundo ele está carregado do pecado. Nós vivemos mergulhados e inseridos nesse contexto. Isso não significa que quando eu fico doente é uma consequência daquilo que eu fiz. Mas significa que eu ainda faço parte de um modelo de vida e de uma criação que está sujeita às consequências do pecado de Adão e Eva. E toda a criação, o texto diz, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O que isso significa? Todas as coisas criadas estão degeneradas. A natureza que a gente vê, as sociedades que a gente vê, a organização das coisas que a gente testemunha, que a gente presencia, estão desreguladas pelo pecado e existe uma expectativa natural pela consumação da redenção. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar,
e um dia ele vai voltar. Então, o que ele realizou na cruz para a salvação do seu povo vai se estabelecer plenamente. Então, finalmente, os efeitos do que ele fez na cruz, agora nós temos o perdão de pecados e a reconciliação com Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós seremos plenamente integrados à realidade da grandeza, da santidade e da glória de Deus. Esse atual mundo vai ser desfeito, os não crentes serão punidos, serão julgados, as maldições do pecado serão completadas, mas aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, enfim, viverão em novos céus e nova terra. Essa realidade que nós vivemos agora é uma realidade transicional. É uma realidade em que a gente está atravessando uma espécie de deserto. E o deserto é uma ilustração recorrente na Bíblia. Mas aqueles que foram salvos, existe um destino certo. Por isso que o texto termina de que na esperança fomos salvos, no verso 24. E ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Em outras palavras, nós de fato fomos salvos. Mas nós esperamos a plenitude e a consumação de todos os benefícios da nossa salvação. Em que nós que cremos no Senhor, inclusive teremos um corpo glorificado, que não estará mais sujeito às enfermidades do tempo presente. No tempo futuro, que é a consumação dessa salvação, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais sofrimento nenhum, porque nós teremos a plenitude daquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz. Esse texto explica então por que nós sofremos nessa vida. Por que nós ficamos doentes? Por que nós perdemos coisas preciosas? Por que nós choramos? Por que às vezes, naquela necessidade que nós temos de ter força para o próximo dia, às vezes a sensação é de que a gente está caminhando na reserva, às vezes a sensação é de que a gente não tem mais força, às vezes bate e às vezes é com justiça, desânimo, tristeza, desespero, ansiedade, porque o que nós vemos impõe essas coisas para nós. O que nós sentimos impõe esses sofrimentos, esse desespero e essas desilusões a nós. Porque esse mundo está em agonia. E nós, como parte desse mundo, sentimos essas coisas. Nossa própria carne, nosso próprio corpo está sujeito a essas coisas. E isso não significa, por isso a importância desse texto, que Deus nos abandonou à nossa própria miséria. A maior prova que Deus não nos abandonou não é algo que vai acontecer. É uma coisa que já aconteceu. Ele já enviou o Cordeiro para nossa salvação. Ele já providenciou o que era necessário para nos socorrer. Ele já mostrou que Ele é socorro bem presente no tempo da angústia, essa angústia que nós estamos sujeitos a ter no dia a dia. Quando o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, sofreu todas as nossas dores e as nossas angústias para a nossa salvação. E Ele triunfou do pecado, da morte e do inferno, quando ressuscitou dentre os mortos. E esse é o nosso destino. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente, nós acabamos de cantar sobre esperança. De que nós podemos crer que no dia de amanhã será melhor. De que talvez, possivelmente, a gente deve buscar isso, o futuro próximo pode e deve ser melhor do que o momento presente. Mas a promessa bíblica, Deus abençoe, viu? A promessa bíblica é esse dia de amanhã não é necessariamente o dia que nós esperamos para amanhã de fato, para a semana que vem. O amanhã que a Bíblia promete é o amanhã que vai começar quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Enfim, nesse momento, a partir daí, todas as promessas de Deus serão plenamente concretizadas. Então a nossa fé,
ela deve ser focada, estar baseada, não nas coisas circunstanciais dessa vida. Os nossos olhos, a nossa expectativa, nossas aspirações e o nosso desejo devem estar focados no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez e na sua volta, na sua vinda. É por isso que muitos cristãos têm muito bom ânimo, mesmo diante da realidade da morte. Porque eles sabem, aqueles cristãos do passado, que foram perseguidos e até hoje são perseguidos por causa da fé, e muitas vezes morrem por causa da fé, eles sabem que nada pode separá-los do amor de Cristo. Nem a morte pode nos privar, porque a vida é eterna. O que Deus realizou por nós na obra do Senhor Jesus Cristo é uma salvação eterna. Não é só a salvação dos tempos em que a gente sofre, dos tempos em que a gente está doente no hospital, sofrendo as mazelas de um pecado natural que amaldiçoou a todos. Nós sofremos porque vivemos num mundo sob o pecado, mas o Senhor Jesus nos salvou disso. Só que a consumação dessa salvação, na sua plenitude, ela vai se impor sobre todos os salvos quando Ele voltar. E esse texto que nós lemos, então, ensina sobre essa realidade dos sofrimentos. É a realidade, é uma doutrina bíblica sobre o já, mas o ainda não. O Senhor já nos salvou. Nós já temos comunhão com Deus. Nós já somos filhos de Deus. Mas nós somos destinados à glória da eternidade. E isso ainda não aconteceu na sua plenitude. Nós somos destinados a desfrutar de todas as coisas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo na eternidade. Mas isso só vai acontecer quando Ele voltar. Então a obra do Senhor Jesus Cristo ela é realizada, é como se a gente pudesse dizer, em duas etapas. A etapa em que Ele consuma a nossa salvação na cruz. Ele pagou pelo nosso mal, nós fomos justificados pela fé, perdoados, adotados como filhos, amados por Deus, abençoados por Ele. Mas a segunda etapa é quando Ele enfim voltar e nos revestirá com as glórias que pertencem a Ele. E é aí que o nosso corpo será totalmente curado. É aí que a gente não vai ter mais lamentos, nem choro, nem dor. É aí que eu vou reinar com Cristo para todo sempre. A nossa fé, então, é baseada no que o Senhor Jesus Cristo fez, e ela é baseada na esperança da sua volta. Então, a nossa grande esperança, guarda isso no seu coração, não é simplesmente o que vai acontecer conosco no dia de hoje ou no dia de amanhã. O nosso grande anseio deve ser pela volta de Cristo. É aí que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas. E quem está numa cadeira de rodas hoje, nunca mais vai estar numa cadeira de rodas. E vai saltar sobre os montes. E vai ter vida e vigor de uma forma como nunca antes teve. E quem vive essa vida lamentando e chorando, enfim, nunca mais vai lamentar por coisa nenhuma. Porque o seu peito vai estar cheio da glória de Deus. E tudo que você vai ter para dizer são louvores ao Deus que te salvou. E você vai ser plenamente feliz. E as pessoas que hoje sofrem porque tem algum câncer, isso de alguma maneira sentenciou essas pessoas a um sofrimento, esse sofrimento não se compara com a glória que você há de ter em Cristo para toda a eternidade. Você que crê em Cristo já foi salvo. Olha só como termina esse texto. A gente não leu o desfecho do texto e eu vou ler para vocês. Então, no verso 26... Aqui a gente leu, o apóstolo Paulo está ensinando que existe uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Em outras palavras, toda a criação aguarda o momento em que a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas na ocasião da volta de Jesus. Toda a criação vai ver a glória de Deus. E existe uma esperança por esse acontecimento. Mas isso a gente não está sofrendo sozinho no meio do caminho. No verso 26 diz que o Espírito de Deus nos assiste, nos dá assistência, nos fortalece. Até porque nós nem sabemos orar como convém. O texto mostra, nós somos fracos mesmo. Essa é a realidade que a Bíblia nos descreve. Nós somos fracos.
Nós não sabemos lidar com as coisas. Com os nossos sofrimentos nós ficamos desesperados. E o texto está deixando claro, você não está sozinho. O Espírito de Deus nos assiste até nas nossas orações. Quando você não sabe o que dizer, quando você não tem esperança, quando o combustível acabou, você não sabe o que vai fazer no dia seguinte, a força não é tua, é do teu Salvador agindo em você. E eu vou pular o texto para chegar no finalmente, porque tem todo um raciocínio para chegar no finalmente, porque diz assim, verso 28, por causa desse ensino, dos sofrimentos nessa vida, Paulo, o apóstolo, vai dar um sentido para as coisas. Verso 28, sabemos que todas, quantas coisas? Todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou para um propósito que é dele. E qual é esse propósito? Esse propósito, mais do que o teu bem, é a glória de Cristo em você. Deus tem prazer em ser glorificado na nossa salvação. Deus tem prazer em pegar pecadores que não tinham nenhuma esperança, que estavam afastados dele, para fazer desses pecadores irmãos de Cristo. Isso é um privilégio. O Senhor Jesus Cristo é Deus, é o meu Senhor. Eu não sou Deus, eu sou humano e pecador. Mas na redenção, Deus nos trata como irmãos, adotados como filhos de Deus. O Senhor Jesus, que era o unigênito, único Filho de Deus, nessa obra, nesse propósito salvador de Deus, passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Deus nos traz para a sua intimidade, para a sua casa. Deus nos faz sua família. Deus é glorificado na nossa salvação. Então todas essas coisas que acontecem nessa etapa intermediária estão cooperando com esse propósito final. É isso que a Bíblia está dizendo. Não existe uma única molécula no teu corpo que não esteja sob os cuidados de Deus. Não existe um único segundo da história de todas as coisas que o Senhor não seja o Senhor de todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. E ele é glorificado na nossa salvação. E o texto está nos explicando que essa tua etapa da tua vida agora, ela faz parte de um plano muito maior. E o texto vai continuar explicando esse plano muito maior. Verso 29. Porque aos que de antemão conheceu, o que o texto está dizendo? Antes de você nascer, Efésios, Paulo também explica sobre isso. Ele já nos conheceu antes do nosso nascimento. Deus é soberano nos seus caminhos, na sua sabedoria. Então os que de antemão conheceu, a esses também deu um destino previamente decidido por ele mesmo. Predestinou para quê? Para ele mesmo. Nós que cremos em Cristo, temos um destino pré-definido. Os predestinou para serem a imagem de seu Filho. Qual é o nosso destino? Olha que dignidade. Eu, pecador. Você, pecador. Você é um Zé Ninguém. Eu, um Zé Ninguém. Deus colheu, tirou do lamaçal do pecado e da maldição da qual nós estávamos sentenciados, para nessa vida, na fé em Jesus Cristo, sermos então conforme a imagem do seu Filho. Deus está nos lapidando, nos moldando, nos ensinando nessa vida. Então, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui tem uma aulinha sistematizada de como Deus trabalha. Aos que ele deu esse destino prévio, predestinou, de serem conforme a imagem do seu Filho, a esses ele também chamou. Quando é o chamado de Deus? Quando o evangelho é pregado e você responde com fé, seguindo a Cristo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então o evangelho é pregado para a salvação das pessoas. Esses que vêm até Cristo são os chamados. A esses que chamou, a esses também justificou. Quando é que você foi justificado pela fé? Quando é que você foi justificado? Quando você creu em Cristo. As suas cargas de pecado e suas maldições foram pagas por Ele. E as cargas que pertenciam a Ele, a glória, a santidade, ser filho de Deus, as bênçãos de ter plena comunhão com Deus e ter vida eterna, foram colocadas sobre você.
a esses justificou, aos que justificou, a esses o texto diz, olha o absurdo, glorificou. Esse é o nosso destino, Deus mesmo nos glorificar. Isso aqui não é culto, não é ajoelhar diante de você e exaltar você, e atribuir todo o louvor e toda a glória a você. A ideia de glorificação aqui é, você, eu, nós que cremos em Cristo, nós pecadores, desfrutaremos das glórias que pertencem ao Senhor e desfrutaremos disso por toda a eternidade. Mas isso quando o Senhor voltar. Qual é o grande dia da nossa esperança? Não é o dia que a gente vai sair do hospital. O grande dia da nossa esperança é quando, enfim, o nosso Senhor Jesus voltar. E eu serei, de acordo com o texto, participante da glória que sempre pertenceu somente a Deus. Essa é a nossa expectativa. E é isso que nos dá ânimo para vivermos essa vida, enfrentando as dores dessa vida, e enfrentando as provações dessa vida, seguindo a Cristo mesmo se nós formos perseguidos por causa disso. Porque existem grandes promessas àqueles que creem no Senhor. E isso aqui não é balela de homens, não é assunto de uma religião qualquer. Isso é palavra de Deus para aqueles que creem em Cristo. Esse é o nosso destino, isso é a nossa salvação. Então, irmãos, essa vida é uma vida de sofrimentos mesmo. Ficar numa cadeira de rodas é duro, difícil, mas olha para as promessas do Senhor, elas são muito maiores do que isso. Talvez, e possivelmente, alguns de nós vão perecer no meio da doença, passando pelo deserto, mas isso não anula a tua salvação. A promessa continua de pé. Deus glorificará os perseverantes. Deus exaltará aqueles que forem fiéis até o fim. E quando é o fim? Até o teu último suspiro de vida, ou até que o Senhor Jesus Cristo volte. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Provavelmente um dia eu vou ser abatido pelo último suspiro, mas que até o último suspiro a minha vida seja dedicada à fé no Senhor Jesus. Seja assim, permaneça assim. É fácil? Não. O corpo dói, as pressões são grandes. Crente também se desespera muitas vezes. Crente é provado, mas o texto disse, nós já vimos isso. Nós temos a assistência, o apoio, nada mais, nada menos do que o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Jesus disse isso: não vos deixarei órfãos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor que disse isso. Siga ao Senhor, dedique a sua vida a Ele. As provações vão continuar, com a diferença de que você não vai estar sozinho nunca. E que assim o Senhor abençoe a todos nós. Creia nele. O grande dia não é o dia que você vai ter alta. O grande dia é quando o Senhor vier nos buscar. Convido vocês a fechar os olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Santo, nós agradecemos a Ti pela Tua salvação, pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou para nos reconciliar contigo, porque sem o Senhor nós estaremos perdidos nos nossos pecados. Agora, com o Senhor, nós somos destinados às glórias da eternidade contigo. E eu peço a Ti que abençoe a todos nós e nos mantenha firmes. E o Senhor sabe que essa firmeza nunca dependeu da nossa força, depende da Tua força agindo em nós. Então nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor já nos deu o Teu Espírito. E aqueles que ainda não creem no Senhor, eu peço que o Senhor mova seus corações para crerem no Senhor e assim então serem beneficiados pelo perdão de pecados e a Tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor abençoe a todos que estão reunidos aqui, as pessoas desse hospital, os pacientes, os médicos, os voluntários da capelania, para que a Tua graça se imponha em tempos em que muitas vezes as pessoas estão cercadas por escuridão. Salva, Senhor, eu te imploro, no nome de Jesus. Amém.